Boa noite. É bom saber que Deus nos ama, né? Eu acho que essa é a notícia mais motivadora, né? Que a gente pode ouvir nesse mundo tão difícil, cheio de lutas e batalhas. Você saber que Deus nos ama, isso é fundamental. Um dia uma jovem me procurou compartilhando de coisas tão difíceis que vivenciou no relacionamento com seu pai. Tão difíceis. E eu tive a oportunidade de dizer para ela uma coisa que confortou o coração dela, e com certeza isso trouxe motivação para ela. Eu disse para ela que ela tinha um pai que amava ela. Um pai que nos ama de maneira incondicional. E esse pai é Deus. E ele prova o seu amor, como diz Romanos, capítulo 8. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque nós não somos merecedores do Teu amor. Isso nós sabemos, Senhor, porque como foi dito na música, somos falhos, somos imperfeitos. Como pode Deus nos amar, apesar dessas coisas? Mas eu sei, Senhor, que Teu amor, Ele não depende das nossas qualidades, daquilo que eu posso fazer para Ti. Mas o Teu amor é algo tão imensurável, que nós não temos condições de definir aquilo que o Senhor fez por nós através da morte do Teu Filho na cruz. A única coisa que precisamos fazer é nos curvar, nos render perante a Tua face, em reconhecimento a isso, e Te adorar e Te buscar todos os dias das nossas vidas. Essa é a oração que Te faço no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Nós vamos continuar a nossa série sobre relacionamentos. O pastor Ivan falou domingo passado, Isaac também já compartilhou com os amados. E eu fiz a abertura da série falando sobre o valor dos relacionamentos. Hoje nós vamos falar sobre ser um instrumento de motivação. Como nós podemos utilizar os nossos relacionamentos para o bem, para trazer benefícios para as pessoas que estão ao nosso derredor. Eu tenho dito para algumas pessoas que relacionamentos são vias de mão dupla. Por que são vias de mão dupla? Porque é comum você encontrar pessoas frustradas com relacionamentos. Você vai encontrar pessoas que vai falar sobre seus relacionamentos e vai despejar um monte de coisa. Vai falar sobre decepções, traições. Vai dizer assim, eu não quero mais me relacionar com certa pessoa. Não quero mais me relacionar com aquelas pessoas daquela igreja, daquela rua. Então você vai encontrar pessoas frustradas em relação aos seus relacionamentos. Mas ao mesmo tempo também você vai encontrar pessoas que vai compartilhar coisas boas a respeito daquilo que eles têm cultivado através dos seus relacionamentos. Amor, amizade, companheirismo, alegria, comunhão, paz. Quando eu estou com determinada pessoa, quando eu estou com aquela pessoa, eu sinto paz.
Ou seja, relacionamentos são vias de mão dupla. E eu ainda digo mais, relacionamentos são como armas. E a maneira como você manuseia essa arma vai determinar muita coisa. Geralmente, uma pessoa que não sabe utilizar uma arma, aquilo pode trazer um dano para ele mesmo. Quando nós não sabemos utilizar os nossos relacionamentos, aquilo se torna algo até mesmo destrutivo para nós, para as nossas vidas. É comum, às vezes, você ouvir das pessoas, e até algumas indagações, dizendo, tu ainda continua nesse relacionamento? Por que que tu ainda está vivendo esse sofrimento? Os relacionamentos são armas muito poderosas, que podem construir e podem destruir. E olhando para esse conceito, eu diria que os relacionamentos, eles possuem 3 tipos de influências nas nossas vidas. Um relacionamento, ele pode influenciar positivamente, ele pode trazer influências positivas, e eu sempre vejo que os meus relacionamentos, eles vão refletir de maneira positiva, quando a minha maneira de agir e pensar visa o bem do outro. Você pode observar que os relacionamentos saudáveis, eles sempre têm essa troca, essa ideia de buscar o bem do outro. Interessante quando Paulo escreve a Filipenses, a carta aos Filipenses, capítulo 2, do 3 ao 4, ele escrevendo para a igreja, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, nada façam por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Relacionamentos saudáveis, eles têm essa ideia em agir em benefício do outro, primeiramente. É quando eu me preocupo, é quando eu me importo. É quando você se lembra de alguém que você se relaciona e diz assim, aquela pessoa ali nunca me deixaria na mão. Esses são os relacionamentos que têm um poder de influência positivo. E às vezes as pessoas perguntam, pastor, quando é que eu vou saber que meus relacionamentos têm ocasionado essa influência positiva na vida das pessoas? Basta você analisar a saúde desse relacionamento. Como você tem analisado a saúde desse relacionamento? Como você avalia a relação que você construiu com essa pessoa? Isso tem te causado mal? Isso tem te destruído? Ou isso tem causado entre os dois um ambiente ou uma situação de favorecimento, de cumplicidade? Relacionamentos com poder de influência positiva, eles têm essa ideia, essa visão, guarde aí. É quando eu penso mais no outro do que em mim mesmo. Porque se eu tenho esse pensamento, eu vou lutar por ele, eu vou buscar o bem dele. Agora, olhe lá o oposto. Quando é que os meus relacionamentos, eles causam uma influência negativa? É quando a minha maneira de agir e pensar visa apenas o meu próprio bem. É a visão egoísta dos relacionamentos. Lá na palavra de Deus existe um texto, um momento da vida de Jesus com seus discípulos, muito interessante, do ponto de vista negativo. É quando a mãe dos filhos de Zebedeu chega para Jesus, solicitando de Jesus um favorecimento, algo, um tratamento diferenciado para os seus filhos. É quando ela chega e diz assim, Senhor, declara no teu reino, estes meus filhos se assentarão, uma à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha só, a mãe dos discípulos viu o relacionamento de Jesus com seus filhos como algo para beneficiar eles.
Geralmente os relacionamentos, quando a gente tem essa visão de ser beneficiado, a gente de alguma forma transmite egoísmo. É quando nós usamos os relacionamentos para benefício próprio. Aquela pessoa que chega para você, falando coisas que ela não falaria, dizendo coisas que ela não diria, e aí você olha para ela e diz assim: fala aí, o que é que tu quer? Diz aí. Porque eu sei que tu quer alguma coisa. Geralmente os nossos filhos fazem isso às vezes, né? Quando chega com aquela história, papaizinho, não sei o quê. Fala aí, Beatriz, o que é que tu quer? Você não age assim. Por que os casais se divorciam? Sabe por quê? Porque ambos têm uma visão egoísta a respeito do casamento. A ideia é errada. E isso, de alguma forma, a gente tenta desconstruir, falar, compartilhar. Gente, casamento tem uma objetividade muito maior do que os seus próprios interesses. O objetivo no casamento é fazer o outro feliz. É buscar o bem do outro. Mas quando um casal se separa, nós entendemos que o egoísmo tomou de conta. Porque não há mais uma maneira, uma forma de conciliar, de fazer com que ambos possam caminhar juntos. Porque cada um pensa de uma maneira diferente e pensa apenas em si, nos seus benefícios. O cara chega em casa reclamando da comida da mulher. Cara, se tu está reclamando da comida da mulher, vai fazer a comida. Quem sabe tu faz melhor. Não é isso? Então compra, traz a comida para casa. Mas às vezes a gente chega em casa com essa ideia de nos beneficiar. Eu quero que minha mulher faça uma comida gostosa para mim. E se ela não fizer, dentro de uma relação, isso de alguma forma é egoísmo. Lá em casa eu tenho essa coisa comigo, né, de não reclamar de comida. Eu não reclamo de comida. Você pode perguntar para minha mulher. Se ela fizer um ovo com arroz, sardinha com arroz, eu como. É claro, tem outras coisas que eu posso murmurar, mas de comida não reclamo. Visão egoísta, dentro de um relacionamento, ela de alguma forma transmite essa influência negativa. Olha só, pessoas autossuficientes, eu acho que você não conhece ninguém assim. Pessoas controladoras, aquela que quer ter o controle sobre tudo que a gente faz. Hoje até as crianças, meus amados, já desenvolvem isso. A Beatriz teve um problema na escola recentemente com uma coleguinha, escola nova, colegas novos, né? E de alguma forma, ela, teve um embate com uma das meninas lá na sala. Aí existe aquela criatura, aquela pessoa que tem um poder de influência sobre os outros muito maior, aquele que tem aquela habilidade de liderança, de conduzir. A Beatriz foi mexer com a pior pessoa da sala, gente. Por que ela foi se meter com essa menina? Resumindo a história, a menina montou um grupo, e o grupo incluía todas as meninas da sala, menos a Beatriz. A Beatriz não participa do nosso grupo. E aí é interessante, ela controlava as outras também e dizia: olha, se vocês brincarem com a Beatriz, você vai sair do grupo. Então isso gerou um problema. Imagine uma criança de 16 anos já montando uma gangue, né? Um grupo. Olha só, as crianças. Então essa ideia de exclusão, de seletividade, ela já existe até entre as crianças. As próprias crianças já vivem isso. E isso é terrível. Essa visão egoísta, ela, de alguma forma,
ela atrapalha os nossos relacionamentos. Então, existe a influência positiva, a influência negativa, ainda existe uma outra influência, que é a influência neutra. É quando minha maneira de agir e pensar é influenciada não pelos outros, não por mim. Aliás, ela não é influenciada com a visão ou com aquela capacidade de influenciar os outros. Mas geralmente o neutro é aquele que é influenciado pelos outros. É aquele que não tem poder nenhum de influência. Não há um posicionamento. É aquela história de dançar conforme a música. Você é conduzido pelos outros. Você não tem uma ideia, um pensamento, algo, uma posição a respeito do seu próprio relacionamento. E esse relacionamento ele é muito perigoso, pois ele cria uma espécie de dependência. Às vezes eu converso com algumas meninas e meninos que vão casar, jovens. Aí o cara chega para a gente conversar no curso de noivo, o cara cheio de vícios. A mãezinha dá a roupinha para ele lavadinha, faz a comidinha, bota não sei o quê. Criou uma dependência tão grande da mãe, daquela relação, que ele vai tentar transferir aquilo ali para a menina que ele vai casar. Ele vai querer que a menina trate ele como a mãe o trata. Que problema vai ser? Isso vai ser um problema muito grande. Eu disse, meu amigo, mude essa maneira aí, desconstrua essa ideia. Sua mãe é sua mãe, sua esposa é sua esposa, é diferente. Por mais que a gente espere coisas boas dos outros, ela não vai substituir a sua mãe. Mas geralmente aquela influência neutra é aquela pessoa que não se posiciona. Ele é Maria, vai com as outras. Ele vive sempre uma relação dependente do outro. E a gente vê muitos casos, né, de pessoas que tiram a vida porque se tornaram tão dependentes de uma relação, de um relacionamento, que eles acham que se um dia aquele relacionamento acabar, a vida deles não tem mais sentido. Eles terminam tirando a sua própria vida. Mas quando nós olhamos para esses exemplos, meus amados, a gente se pergunta, que tipo de relacionamentos nós temos desenvolvido? Como os meus relacionamentos têm influenciado a vida das pessoas? De forma positiva, negativa, ou eu tenho sido neutro? Como as pessoas me veem dentro dessa relação? É interessante que esse texto de Filipenses 2:5, aliás, Filipenses capítulo 2, quando Paulo nos dá uma lição sobre humildade, que nós devemos tratar os outros com superioridade, no versículo 5 ele diz uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Gente, isso aqui é muito abrangente, né? Mas quando nós olhamos para os relacionamentos de Jesus, a gente percebe o quê? Que os relacionamentos de Jesus eram saudáveis. Os relacionamentos de Jesus tinham um poder de influenciar positivamente a vida das pessoas. Mesmo quando ele era duro, mesmo quando ele tinha que falar a verdade. E a gente acha muitas vezes que falar a verdade dentro de uma relação, ela é um pouco perigosa, a gente tem que evitar falar a verdade, porque senão eu vou terminar perdendo aquele relacionamento. E na verdade você se torna um covarde, se acovarda. E de alguma forma, meus amados, você se torna um neutro. Eu não vou falar nada, vou ficar na minha, quietinho. Como Jesus tratava seus relacionamentos? É interessante olhar para Paulo, e eu admiro muito a vida do apóstolo Paulo. Paulo, ele tinha uma capacidade de influenciar positivamente a vida das pessoas. Ele era um instrumento usado por Deus. E um dos fatores mais positivos, que eu destaco nas relações que Paulo tinha, era a ideia de motivar, de transformar os seus relacionamentos em um ambiente de motivação para aqueles que ele se relacionava.
Paulo, ele era um motivador. Ele era alguém que levava as pessoas a olhar para a sua vida de maneira diferente. Relacionamentos que construíam, que se edificavam. Gente, Paulo, ele cita o nome de tantas pessoas nas suas cartas. Tantos nomes ele cita lá. Saudai não sei quem, saudai fulano, saudai não sei o quê. Paulo era um homem que se relacionava com muitas pessoas. E eu vejo os relacionamentos de Paulo uma coisa fabulosa, fantástica. Interessante que essa palavra motivação, dentro da psicologia, ela significa, é um impulso interno que leva à ação. Todos nós precisamos de motivação. Todos nós. Às vezes nós acordamos desmotivados. Às vezes vamos dormir desmotivados. E é interessante que quando nós estamos desmotivados, nós não temos forças para, vamos dizer assim, dar esse impulso. E se levantar e prosseguir e continuar. Porque em nossa caminhada, para que eu possa me impulsionar e agir, eu vou precisar da ajuda dos meus relacionamentos. Veja como os relacionamentos são essenciais. É igual, por exemplo, uma pessoa que está tendo um ataque cardíaco. E aí vai ser necessário um aparelhozinho para botar aqui no peito dele, um desfibrilador, para que ele venha reagir, para que de alguma forma o coração dele venha ter um impulso, e ele possa acordar daquela situação que está levando ele à morte. É igual também, por exemplo, quando o teu carro, ele apaga, de repente, a parte elétrica, apagou. E aí, geralmente, liga para um amigo, ele traz o carro dele e a gente faz aquilo que os mecânicos dizem, né? Faz uma chupeta na bateria, né? A bateria do carro, o carro não reage, não tem, vamos dizer assim, corrente elétrica ali no carro. E sem essa parte elétrica o carro não liga. Aí liga outra bateria, na bateria daquele carro, do teu carro, para dar aquele impulso, para que o carro possa ligar e gerar novamente energia e o carro possa novamente andar. A motivação, meus amados, ela é essencial. E nós podemos ser um instrumento de motivação na vida do outro. Eu posso ser aquele que dá um empurrão, que dá o choque, que liga essa carga no outro, para que o outro possa reagir, para que ele possa se levantar. Quantas pessoas você talvez já se deparou numa situação como essa, e uma palavra, um abraço, um encontro, foi motivo de motivação, fazer com que aquela pessoa se levantasse daquela situação, e viesse se erguer, se levantar, reagir. Vejam como os relacionamentos são importantes. Mas é interessante que para ser esse que ajuda a impulsionar a vida dos outros, eu preciso primeiramente ter essa motivação dentro de mim. Eu preciso ter energia, carga, suficiente para fazer com que o outro também venha impulsionar. Porque se eu não tiver, eu não vou conseguir. Como é que eu vou, por exemplo, motivar alguém a respeito do amor, se eu não desenvolvo isso dentro de mim? Como é que eu posso falar sobre cuidar de alguém se eu não cuido? Como é que isso vai fluir, vai acontecer? Como é que eu vou ser um instrumento de motivação para outra pessoa, se eu só ando me lamentando, me lastimando, dizendo, não sei o quê, murmurando da vida e reclamando? Como é que eu vou motivar alguém desse jeito? Isso precisa passar por mim. Eu preciso viver amor para contagiar amor. É algo transbordante que sai. Para ser um instrumento de motivação é necessário transbordar em mim uma palavra muito essencial nos nossos relacionamentos. É a palavra chamada confiança. Guarde isso aí. Confiança.
Eu acredito que essa palavra ela é essencial em tudo aquilo que a gente vai fazer. Paulo ele foi um grande instrumento de motivação e impulsionou a vida de muitas pessoas, como Tito, Timóteo, Silas. E em especial tem um personagem lá na carta de Filemão que Paulo trata sobre ele, que era um escravo chamado Onésimo. Não sei quem já leu aqui a carta de Filemão e já viu aquele exemplo fabuloso, extraordinário. Paulo impulsiona a vida de Onésimo, fazendo com que Onésimo ele tenha a vida transformada. Onésimo era um escravo de Filemão, e ele tinha feito alguma coisa contra o seu senhor, a ponto dele sair da presença do seu senhor. E aí Paulo escreve para Filemão para que ele receba Onésimo de volta, e que trate Onésimo diferente. Ele até diz na carta, olha, receba como se estivesse me recebendo. E ele escreve no versículo 11, que eu destaquei, dizendo, ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você, quanto para mim. Um relacionamento que motiva, que transforma, que faz com que uma pessoa que era inútil, se torne alguém agora útil. Um relacionamento motivador produz mudanças na vida das pessoas. E é interessante que essa confiança que Paulo tinha, que era algo extraordinário, era determinante nos seus relacionamentos. Um relacionamento sem confiança, ele está fadado a fracassar a qualquer momento. E essa palavra confiança é uma coisa tão rara hoje, nos dias, porque parece que a gente vive num mundo onde ninguém confia mais em nada. As pessoas não estão confiando mais nem em Deus. Como Paulo via essa questão da confiança? Ele criou, estabeleceu, diria, 3 níveis na sua vida, envolvendo a confiança. Primeiro, ele confiava em Deus. Paulo entendia que a confiança em Deus ela era essencial para os seus relacionamentos. 2 Coríntios 3,4 ele diz, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Porque sem a confiança em Cristo, nós nos tornamos egocêntricos e arrogantes. Quantas pessoas aí têm tratado seus relacionamentos baseado apenas nas suas potencialidades, nas suas capacidades humanas? Infelizmente, meus amados, ou meus queridos, se você tem esse pensamento de achar que seus relacionamentos, eles vão ser mantidos e segurados, apenas baseado nas suas qualidades, não se engane. A qualquer momento você pode se frustrar, porque o ser humano é falho. Nós somos falhos. Nós somos falhos. Paulo entendia que os seus relacionamentos primeiro precisava passar pela relação que ele tinha com Deus, um relacionamento de confiança com Deus. Eu posso confiar nessa relação que eu tenho com Deus, porque eu sei que ela é saudável, frutífera. Paulo também, ele desenvolveu confiança consigo mesmo. Olha só, 2 Coríntios 5,8, ele diz, temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. É aquilo que nós chamamos de autoconfiança. Eu não estou falando aqui de autodependência ou autossuficiência. Autoconfiança é você acreditar também que você é capaz. Algumas pessoas podem interpretar isso de maneira diferente. Mas vejam só, você não iria fazer uma prova sem antes se preparar para aquela prova. Simplesmente dizer assim, Senhor, eu confio só em Ti. Eu não confio em mim, eu confio só em Ti. E eu quero fazer essa prova confiado apenas em Ti. Qual era a probabilidade de você tirar ou ser classificado nessa prova? Se você não se preparasse para ela.
A nossa relação com Deus produz confiança. Eu confio em Deus. Mas essa relação também me dá autoconfiança, porque Deus me ajuda, Ele vai me auxiliar. Isso vai me dar coragem. Deus falou para Josué, para que ele tivesse coragem, não tivesse medo. Não temas, eu sou contigo. Vá em frente. Mas Josué, ele sabia também que ele possuía qualidades para ser um líder. Deus simplesmente não pegou Josué, colocou ele ali e disse: pronto, hoje tu é líder. Não. Se você for olhar a história de Josué, desde o início ele estava do lado de Moisés, aprendendo, vivendo, se relacionando com Moisés. Sem autoconfiança, queridos, nós somos egocêntricos, arrogantes. Interessante que Paulo também, ele nos mostra que além dessa confiança em Deus, essa confiança em si mesmo, Paulo desenvolveu confiança com as pessoas que estavam ao seu derredor. 2 Coríntios 7,16. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Olha só, uma coisa tão difícil e rara hoje se vê, de olhar para alguém e dizer assim: eu tenho plena confiança em você. Aí o irmão vai lá para a Bíblia e diz assim: a Bíblia diz que nós não devemos confiar em ninguém. Maldito o homem que confia no outro. Esse texto está falando, meus amados, que nós somos falhos. Esse que diz maldito, lá não está dizendo que nós não devemos ter confiança ou confiar em alguém, porque a confiança ela é necessária para que haja um relacionamento. Lá ele está dizendo o seguinte: olha, o homem é falho, o homem decepciona, e você vai ser decepcionado. Então não crie uma ideia, um pensamento de que o homem, ele nunca vai te decepcionar, que teus relacionamentos nunca vão decepcionar. É isso que o texto está falando. Mas lá não diz que nós não devemos confiar nas pessoas, porque senão eu não casaria, você não teria amigos, você não se relacionaria com ninguém, porque alguém que não confia nos outros é uma pessoa também desconfiada e pouco confiável. Geralmente aquele que desconfia e não quer confiar em alguém, os relacionamentos dele vão ser assim, distante. Ele vai se afastar, ele vai olhar para o outro assim de maneira diferente. Ele não vai se aproximar como deveria, porque ele não confia. Ah, pastor, eu não posso confiar numa pessoa porque ele vai me decepcionar. A gente só olha para o que o outro faz, a gente não olha para o que a gente faz. Quantas pessoas eu decepciono? Gente, relacionamento humano está lidando com pessoas falhas. É claro que você vai se decepcionar com relacionamento, sim. O que está dizendo que não vai? Olha o relacionamento que Jesus tinha com os 12. Eram pessoas ali perfeitas? Não eram. Agora eu vou me revoltar, não vou confiar mais em ninguém, porque um dia uma pessoa me decepcionou. Então você tem que ir para uma ilha, morar sozinho naquela ilha. Porque não faz mais sentido se relacionar com ninguém. Se não fosse assim, não existia necessidade de perdoar, de suportar, como diz a Bíblia. Como eu posso me tornar uma pessoa pela qual Deus é capaz de usar e fazer com que esses relacionamentos se tornem, de fato, fontes positivas, fontes confiáveis,
Paulo, ele diz: alegro-me por ter plena confiança em vocês. Ele está falando para qual igreja aqui? A igreja de Éfeso? Filipos? Qual era a igreja que ele estava falando aqui? A igreja de Coríntios. Você já viu um pouquinho sobre a igreja de Coríntios? Já estudou um pouquinho como era aquela igreja? Pessoas altamente problemáticas. Pessoas que estavam fazendo divisão, e muitos diziam: eu sou de Apolo, aquele ali é de Paulo. Então Paulo tinha pessoas lá naquela igreja que ele não tinha, ele poderia dizer assim: eu não tenho nada e não quero nada com vocês. Mas ele escreve para a igreja dizendo que tinha plena confiança neles. A grande questão é: como eu posso me tornar uma pessoa confiante? Como? Eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá no Salmo 27, do 1 ao 3. Salmo 27, do 1 ao 3. Abra sua Bíblia nesse salmo. Vamos aprender um pouquinho sobre como Davi desenvolveu uma confiança inabalável. O texto diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Interessante a vida de Davi, a sua trajetória, a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele no final. Primeiro passo que você precisa tomar para se tornar uma pessoa confiante: estabeleça seu valor de acordo com o padrão divino. Você é valoroso, você é especial para Deus. Apesar das suas falhas, dos seus defeitos, você é valoroso, é especial para Deus. Entenda isso. Como a gente cantou a música aqui: como podes me amar, Deus, sabendo que eu sou falho. Os meus erros estão expostos perante Deus constantemente. A gente pode esconder os nossos defeitos de alguém, mas de Deus ninguém esconde. Então, como é que Deus olha para mim? Como é que se estabelece essa relação com Deus? Então, tire da sua cabeça o padrão humano de tentar tratar os seus relacionamentos. O padrão de Deus é o ideal. Seu valor é de acordo com o valor dele. Se você fosse a única pessoa viva nesse mundo, mesmo assim Jesus ainda morreria em seu lugar. Isso se torna o valor de qualquer pessoa inestimável. Inestimável. O que nós podemos aprender desse texto aqui do Salmo? Primeiro, concentre-se em Deus e não nas situações. Como é que eu posso confiar diante de uma situação tão difícil que eu estou vivendo? Às vezes quase impossível, mesmo sabendo que não existe situação impossível. Olha só o que o salmista faz. O texto diz aqui que Davi estava vivendo uma situação difícil. Ele fala de inimigos, adversários, que buscavam a sua morte. Ele fala de exércitos. Mas o foco de Davi está em quem? Em Deus. O salmista olha para as potencialidades de Deus. A sua confiança vem, antes de tudo, de Deus. E é aquilo que eu digo para vocês: a autoconfiança é resultado da confiança em Deus.
andando sobre as águas, numa tempestade. Os outros amedrontados. Jesus diz, aliás, Jesus vem em sua direção. Pedro começa a olhar para Jesus e fala ao mestre: eu posso ir até o Senhor? Ele diz: pode, venha. E ele começa então a caminhar na direção de Jesus. E aí de repente o medo toma conta e ele afunda. Ele deixou de olhar para Deus, de concentrar-se em Deus. E passou a olhar para ele mesmo, para as circunstâncias, para as situações ao seu derredor. E aquilo trouxe pavor, aquilo fez com que ele afundasse. Outro ponto importante nesse texto: a confiança não é resultado da falta de problemas. Sempre nós vamos lidar com problemas. Os problemas sempre vão existir. Se você quer ter uma vida sem problema, só existe uma saída. É o Senhor te levar para a glória. Porque não existe uma situação nessa vida que não nos reporte ao problema, à dificuldade. A grande questão não é os problemas, é como a história lá que Jesus conta da casa que foi construída. Os problemas vão existir. A questão é onde essa casa foi construída. Em que você se baseia, em que você confia. Outro ponto importante é que as vitórias de ontem nos dão mais confiança para enfrentar o dia de hoje. Ele fala de coisas que aconteceram no passado. E o povo de Israel tinha esse histórico de Deus, dos feitos, dos acontecimentos, dos milagres. Deus já havia derrotado seus inimigos. E a autoconfiança do presente é fruto das vitórias do passado. É impossível alguém caminhar nessa vida com confiança se não tiver um parâmetro. Algo que você se reposte no passado e diga assim: eu vou encarar isso aqui porque Deus me deu vitória ali. É impossível, é impressionante, meus amados, como o ser humano, ele foca muito nos problemas, nas coisas negativas. Um camarada, ele pode fazer 99% de coisas, de acertar, de fazer o correto, 99%, mas se ele errar uma, acaba tudo. Acaba tudo. É impressionante, eu posso seguir, eu posso caminhar, mas se der uma coisa errada ali, o homem já começa a desistir. Essa semana eu fui fraco, viu, gente? Confesso para os amados. Eu planejei ir na casa do meu pai, passar um dia lá. E aí teve aquela tempestade em Teresina, na quinta-feira. Sexta-feira eu ia passar o dia lá. E aí, para conseguir sair de Teresina, foi um caos. Acordei, planejei, me organizei. Primeira barreira encontrei bem aqui. Tinha uma pista que estava interditada. Não vou pular, vou por outro lugar. Mas na frente tinha outro que a pista estava interditada. Então vou rodear pelo outro lugar. Foi necessário uns 3 desvios para conseguir entrar na BR. Aí quando chego lá em cima, tinha uma barreira caída na estrada. Eu encontrei um irmão da igreja dizendo assim: olha, não passa nem moto. Está passando nem moto. Eu queria ir para Beneditino, 70 quilômetros só daqui de Teresina. O guarda me disse assim: se você quiser ir, você tem que ir por Zé de Freitas, Udiá. Imagina, né? Eu ir para um lugar de 70 quilômetros, ter que fazer uma volta de 200 ou 300 quilômetros. Aí encontrei algumas vias
próximas, né? Tem uma estrada de chão que eu sei que vai dar lá. Quando chego, todo mundo voltando da estrada de chão. Os motoristas ficam só dizendo assim, lá só passa um carro e está um atoleiro maior do mundo. Então, diante dessa circunstância, existe uma possibilidade de esperar, chegar um trator, tirar, mas naquele momento eu desisti. As minhas possibilidades de prosseguir foram interrompidas. Eu entendi assim, Deus não quer que eu vá. Mas teve algumas pessoas que passaram e foram. Depois eu vi postando lá. Faltou em mim talvez autoconfiança, confiar mais, insistir, tentar. Às vezes, quando nós nos deparamos com uma situação, nós temos essa coisa na nossa mente, desistir. Eu não vou prosseguir, não vai dar certo. Vamos encerrar por aqui. Geralmente, quando falta confiança, isso acontece. Por último, eu queria dizer o seguinte, olhando para esse texto, do Salmo 27:3, estabelecer amizade com pessoas confiantes. Isso é essencial, aquele ditado que diz, me diga com quem tu andas e direi quem tu. Às vezes nós estamos vivendo, irmãos, num relacionamento tão doentio, destrutivo, um relacionamento que não é infrutífero. Às vezes amizades que só me causam dor, me fazem me sentir mal. E às vezes eu quero insistir com aquilo. Existem circunstâncias e situações, eu entendo dessa forma, que você precisa sair. Sei lá. Porque, às vezes, esse tipo de relacionamento, ele vai te causar mais mal. Vai te deixar numa situação muito pior. Às vezes, dentro da escola, quando a gente estudava, a gente se deparava com aquela pessoa que trazia aquele cargo de negatividade, aquela carga negativa, aquela coisa de só transmitir coisas ruins. E às vezes a gente queria desenvolver aquele relacionamento. Mamãe em casa sempre dizia, cuidado com as pessoas que você anda. Cuidado. Existe um personagem nos quadrinhos chamado Charlie Brown. Quem assistiu aqui o filme do Charlie Brown, né? Quando era pequeno assistia demais. Do Snoopy. Mas é interessante que o Charlie Brown era um personagem que não fazia nada certo. Não fazia nada certo. E um dos problemas que fazia com que Charlie Brown não fizesse nada certo, era sua amiga Lucy, que sempre estava apontando seus erros e defeitos. Tem uma tirinha, né, de uma historinha, que a Lucy olha para o Charlie Brown e diz assim, você é uma bola que parou em cima da linha do gol, bem embaixo do travessão da vida. É uma tacada errada, é um arremesso que bateu no aro e não entra na cesta. É um saque que não passa da rede. Então, às vezes você se depara com pessoas assim, que vão te falar coisas que vão te deixar mal. Às vezes em velório, as pessoas vão para um velório e não sabem, às vezes, meus amados, falar, né? Não sabem se expressar diante de uma situação de perca, de dor, de sofrimento. Às vezes, num velório, a única coisa que eu faço, às vezes, é abraçar aquela pessoa. Não precisa não você falar muita coisa, não. Às vezes, a pessoa chega num velório, aí a pessoa pergunta, quantos anos tinha? A pessoa diz, tinha 30 anos, ou tão novo, né? Morreu tão novo. A gente não abre a boca para falar isso num velório. Já imaginou? Às vezes a pessoa vai no hospital visitar um doente, a pessoa está doente ali, está precisando de uma palavra de motivação, de ânimo.
A pessoa chega lá no hospital e diz: olha, tu sabia que eu conheci alguém que estava com esse mesmo problema aí? Morreu foi cedo, viu? Não durou 3 meses. Colocaram 10 crianças numa sala e mandaram elas falar, desenharem, fazer um desenho. Quando elas terminavam de fazer o desenho, chegava outra pessoa com outra folha e disse: faça um desenho melhor. Quando elas terminavam, chegava a pessoa e dizia: faça um desenho melhor. Aquelas crianças já não suportavam mais fazer aquilo ali. Porque diante daquilo que elas estavam fazendo, não havia uma palavra de motivação, de dizer assim: nossa, que desenho bonito, né? Que desenho legal. Que tal você fazer um melhor do que esse? Às vezes, meus amados, nós não sabemos falar, expressar as nossas palavras. Às vezes somos como Lúcia, e talvez você tenha uma Lúcia aí perto de você, que só diz isso para você. Talvez seja o momento de você se afastar um pouco dessa Lúcia aí. Não dá. Como é que você vai querer desenvolver autoconfiança se você está cercado de pessoas de cargas negativas, que murmuram, que reclamam, que te deixam mal? Davi foi aquele que escreveu esse salmo. E é interessante que havia uma grande diferença entre Davi e Sansão. 2 grandes homens, 2 grandes personagens da Bíblia. Sabe qual era a diferença? A primeira é que Sansão queria agradar a si mesmo. Dependia apenas da sua força. Era autossuficiente. E a autossuficiência é vamos dizer assim, é uma doença que leva o homem à derrota. Davi queria agradar a Deus, dependia primeiramente de Deus. E é interessante olhar a trajetória da vida de Davi, como ele desenvolve uma vida de confiança. Eu pergunto para vocês, por exemplo, quantos matadores de gigantes existiam antes de Davi? Quantos? Você que já leu a Bíblia aí, quantos matadores de gigante existiam antes de Davi? Nenhum matador de gigante. Não havia nenhum matador de gigante antes de Davi. Mas naquele dia que aquele menino subiu aquela colina e viu o exército, o povo de Israel acuado, e subiu aquela colina com uma confiança impressionante, Davi suscitou no meio do seu povo matadores de gigantes. A influência de Davi diante daquele ato foi tão profunda que muitos outros matadores de gigantes surgiram depois de Davi. Você quer ver? 2 Crônicas 20, do 4 ao 7. Diz assim: algum tempo depois, houve guerra contra os filisteus em Gezé. Isso aconteceu quando Sibicai, da cidade de Uzá, matou um gigante chamado Sipai. E os filisteus foram derrotados. Houve outra batalha contra os filisteus e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, da cidade de Gate. A lança de Lami era enorme, muito grossa e pesada. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um descendente dos antigos gigantes, que tinham 6 dedos em cada mão e em cada pé. Esse gigante desafiou os israelitas, e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Olha só, queridos. Davi suscitou no meio do seu povo outros matadores de gigantes.
se levantaram matadores de gigantes. Porque a influência de Davi foi tão profunda na vida do seu povo. Veja o quão importantes são nossos relacionamentos. Eles podem ser determinantes para as pessoas em nossa volta. Você pode ser um instrumento de motivação na vida dos outros. Você pode ser alguém que vai dar aquele impulso na vida de alguém, aquele impulso positivo, que talvez vai tirar alguém de uma situação difícil, de uma depressão, de uma solidão. Veja como os relacionamentos são importantes. Eu queria encerrar contando aqui um episódio que aconteceu comigo, alguns anos atrás. A gente vinha de Camusim, litoral do Ceará, e de Camusim a gente ia até a praia de Atalaia, ali em Luiz Correia. E quem conhece a estrada sabe que vindo da estrada ali do Ceará, existe um acesso ali, que você dá ali em Maramá, sem precisar ir por Parnaíba. É aquela estrada que vai em Barra Grande, ou que dá em Barra Grande. E é interessante que nós íamos no carro, e quando nós chegamos já perto de Maramá, que de Maramá para Atalaia fica, 7, 8 quilômetros, muito próximo. Quando nós chegamos, já chegando em Maramá, a estrada estava cortada. As dunas haviam cortado a estrada, tomado a estrada. E havia uma fila de carro. Eu parei no último, fila grande. Desci do carro, fui olhar o que estava acontecendo. Cheguei lá, as dunas. E tinha um carro atolado nas dunas. Do lado oposto. Vinha na direção oposta. E todo mundo estava lá encostado nos carros. Talvez esperando, sei lá, acontecer um milagre e a areia sair dali de repente. Naquele momento veio na minha cabeça, você pode voltar, ir para Parnaíba, roda aí mais uns 40 quilômetros, ou 50. Mas eu estava a 8 quilômetros de chegar ao meu destino. E então fui lá observar. Havia um carro, uma caminhonete puxando o carro, era uma senhora que tinha atolado o carro. O carro estava puxando a caminhonete. E aí eu olhei para aquela situação e disse assim, eu vou arriscar passar. Talvez essa senhora aí, ela não tenha nenhum tipo de experiência de passar numa duna como essa. Ela deve ter ficado apavorada. E o medo daquela mulher, aquele fato, fez com que todo mundo também ficasse com medo de passar. E aí eu pedi para as pessoas afastarem que eu ia passar. A fila de carro. Naquele momento ali, veio uma confiança tão grande que eu ia passar. Eu fui em oração, mas eu sabia também que a minha confiança poderia me levar até o outro lado. Passei a primeira, pisei fundo, o carro saiu dançando na areia, jogando areia para todo lado. Apaga, não apaga, e consegui passar para o outro lado. Quando eu passei, a pessoa que vinha comigo também pegou o carro dele, eu estava andando com um irmão, e ele também veio e passou. E aí, de repente, todo mundo começou a pegar o carro e começou a passar também. Olha só. Às vezes, meus amados, um impulso, ele é necessário para fazer com que outros sejam contagiados. Para que outros também tenham essa motivação, se sintam motivados aí. Nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Você pode se deparar com pessoas aí que estão lá, diante da barreira, do obstáculo da vida, achando que a vida não faz mais sentido, frustrada, cheio de problemas, de dificuldades.
Mas você pode ser esse que vai lá dar um impulso, fazer com que aquela pessoa possa sair daquela situação. Você pode ser um instrumento de motivação. Basta você acreditar, basta você confiar, basta você desenvolver aquilo que nós temos compartilhado. Um autor chamado Ellen Keller diz o seguinte: ou a vida é uma aventura ousada, ou então ela não é nada. John Maxwell diz também: quando a insegurança nos impede de ampliar os limites e crescer, nossa vida fica sem graça, como um elástico inútil, que nunca se estica. Ou seja, não seja um elástico inútil. Uma pessoa que só pensa em se beneficiar, que trata seus relacionamentos com egoísmo, que tenta viver para se aproveitar dos outros. Deus quer usar cada um de nós. Deus quer lhe usar. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar. Queria que você ficasse de pé nesse momento, para a gente orar. Talvez aqui nós tenhamos pessoas que nos visitam nessa noite. Pessoas que têm buscado, sair de algumas situações, de algumas dificuldades que a vida talvez lhe acometeu. Mas eu quero dizer para você uma coisa: tudo começa quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, com Jesus Cristo. Até os 18 anos de idade eu pensava que eu vivia, e na verdade eu não vivia. Eu vim entender o que é viver no dia que eu entreguei minha vida para Cristo aos 18 anos de idade. Hoje eu sei o que é viver. Hoje eu experimento e sinto o que é de fato vivenciar um relacionamento com Deus. Nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos. E você pudesse estar perguntando para você mesmo: qual a coisa que você mais precisa nesse momento? O que você mais precisa nesse momento? Você pode relacionar muitas coisas materiais. Eu preciso de um dinheiro para pagar uma conta. Eu preciso de um carro novo, de uma casa. Eu preciso de saúde. Eu preciso de um emprego, de um trabalho. Eu preciso passar em um concurso. Mas eu quero dizer para você que a coisa que você mais precisa nesse momento não são essas coisas que eu citei. Aquilo que você mais precisa nesse momento é da presença de Jesus na sua vida. Porque a Bíblia diz: se eu buscar em primeiro lugar a Jesus, todas as outras coisas serão acrescentadas.